Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para hoje, para essa quinta-feira, dia que tem Liga Europa, dia que tem Conference League, dia que tem Libertadores, Sul-Americana, NBA. Deu para montar aqui umas boas apostas e vou trazer aqui nesse vídeo, tá? Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Só antes fazer o feedback das apostas de ontem. E eu queria deixar avisado que vai sair no canal 21 Futebol Clube hoje mesmo a análise da classificação do Real Madrid contra o Bayern de Munique. Bizarro, cara. Então já vamos implementar aqui a análise, ó, começando pela listinha base, dupla chance Boca bateu, handicap mais 2 do Bayern bateu. E assim, era para todas as variações do Bayern ter batido, né? O mais 2, o mais um e a dupla chance. Tava batendo tudo isso até os 43, 44 do segundo tempo. E aí, do nada, o Real Madrid vira o jogo com 2 gols do Roselu. Bizarro, cara. E ainda assaltaram o Bayern no último lance, que teve um gol mal anulado porque não estava impedido. O Bandeirinha nem esperou a jogada para depois marcar impedimento, marcou na hora e não tava. Então, pô, paia, né? Porque era pra essa variação do Bayern ter batido. Pelo menos uma dupla chance aí. Se o juiz não tivesse roubado o Bayern. E aí o jogo iria pra prorrogação. Mas, fazer o quê? E o Real Madrid, pô, é bizarro, velho. Real Madrid em Champions é um absurdo. Mas eu não me arrependo de ter ido a favor do Bayern, não. Porque um handicap mais 2 pro Bayern, o jogo mostrou. O Bayern não é uma equipe tão fraca assim pra tá tão esmagada a linha de dupla chance, de empate anula do Real Madrid e abrir uma linha de mais 2 para o Bayern de Munique. Então, ao longo do jogo se mostrou que foi uma boa aposta. Infelizmente, nos minutos finais, o Real Madrid em Champions é isso daí mesmo. É um pacto desgraçado, porque é impressionante. Tá, aí o mais um da Fiorentina bateu, dupla chance América bateu, dupla chance Tajeres bateu, mais um pro Cerro Porteño bateu, dupla chance Botafogo bateu, dupla chance São Paulo bateu, dupla chance Milionários bateu e dupla chance Colón bateu. Então tá aí, a listinha veio. A variação veio também, ó, o Boca bateu, reembolso no Bayern, Fiorentina bateu, América bateu, Tajeres bateu, Cerro Porteño bateu, Botafogo bateu, São Paulo bateu. Milionários empatou em casa com o Bolívar, se complicou demais no grupo. E o Colón bateu. Então a variação aqui veio. E na última, ficou por 2, né? O Boca venceu. O Bayern, a dupla chance, até os 47 do segundo tempo tava vindo e tomou a virada. Até com um golzinho de empate já estava batendo. Conseguiu tomar 2 gols em menos de 4, 5 minutos. O reembolso na Fiorentina. O América venceu. O Tajeres venceu, bateu. Reembolso no Cerro Porteño. O Botafogo bateu. São Paulo bateu. O Milionários pipocou, né? Empatou em casa com o Bolívar. Se complicou no grupo e o Bolívar cada vez mais dando passos para se classificar. E o Colón bateu. Então, na nossa variação ficou faltando só o Bayern, que no final do jogo tomou essa virada impressionante. E aqui eu poderia ter pegado uma linha a partir de um handicap mais 2 Bolívar, aí mais um e dupla chance. Mas quando um time da Bolívia sai da altitude, a tendência é ele se complicar. O próprio Nacional de Potosí contra o Fortaleza mesmo. Eu não peguei nada nesse jogo porque eu sabia que o Fortaleza ia se complicar na altitude, porém o Nacional de Potosí vinha de 5 jogos seguidos sem vencer. Então eu fiquei de fora. E, por exemplo, no Castelão, o Fortaleza eu acho que meteu 5-0. Foi jogar na altitude e perdeu por 4-1. Então a altitude muda completamente, cara. Por isso que eu não gosto de apostar a favor contra os times que vão jogar na altitude. Eu aprendi isso com o Defensa e Justiça quando tomou aquela sapecada antes de ontem por 3-0 contra o Always Ready. Aquilo me traumatizou. E enfim, o Milionários pipocou, era pra ter vencido jogando na Colômbia, né? Beleza, aí vai pra outra listinha, ó, mais um do Arsenal de Sarandi bateu. Aqui que era o do Cuiabá e do Atlético Paranaense, empatou era meio red e venceu era green. O Cuiabá meteu acho que 3-0 e o Atlético Paranaense meteu 5-1. Então bateu facilmente as duas. Mais um do Chivas bateu, mais um do Pachuca bateu, do Pochance Envigado bateu. E o Deportivo Pereira, cara, bizarro. Perdeu pro Fortaleza por 1-0, né? O Fortaleza da Colômbia.
que já tinha eliminado o Once Caldas e tá dando um grande passo para eliminar o Deportivo Pereira também. Vou começar a ficar de olho nesse Fortaleza, porque não é uma equipe fraca, não. Enfim, e por causa do Deportivo Pereira, eu vou mostrar aqui, ó. Mas aqui bateu, então. Mas aí, por causa do Deportivo Pereira, a segunda variação não veio. Era dupla chance, jogando em casa, Copa da Colômbia, contra uma equipe que veio da segunda divisão e perdeu. E aí, na última variação, de novo, só por conta do Deportivo Pereira. Se o Deportivo Pereira pelo menos empatasse, todas tinham batido. Tá, beleza? Mas eu vou começar a ficar de olho pra apostar a favor do Fortaleza. Nem que seja pra pegar um mais dois, mais um sempre. É, mas vou analisar melhor esse Fortaleza porque é uma boa equipe. Aí vai para as linhas de finalizações, dessa vez não veio, ó, o Merentiel não chutou, o Sané não chutou nenhuma. Eu até falei no grupo do Telegram, eu devia ter pegado os dois chutes do Kane. Aqui eu me arrependo um pouquinho. Agora do Merentiel não tem como, eu faria de novo. Belotti bateu, Rubem Bota até fez gol, Iturbe até fez gol, Savarino bateu e o André Silva anulou. E aí na variação, Merentiel não, Sané não, Belotti não, Rubem Bota bateu, o Iturbe não, o Savarino não e o André Silva anulou. Aí marcadores de gols, o Merentiel não fez, o Kane quase fez, né? Teve um chute que o Lunin fez um milagre. O Belotti não, o Brenner anulou, o Girotti não, o Churin não, o Júnior Santos sim e o Cagliari sim. E aí as finalizações da outra lista, ó, o Derek Lacerda não deu dois chutes, o Coelho não deu dois chutes e o Rondon deu. Aí na variação o Rondon deu três e o Coelho e o Derek Lacerda não. O que eu tava mais confiante era o Derek Lacerda, cara. Que eu sei que o principal jogador do time do Cuiabá hoje é o Pita. E o Derek Lacerda chega pelas pontas também, finalizando bastante. Mas não deu as finalizações que eu esperava. Aí marcadores de gols, o Pita fez. Velho, eu sempre coloco o Mastriani. Quando eu coloco o Pablo começa no banco, o Mastriani começa como titular e o Mastriani faz dois gols. Cara, esse time do Atlético Paranaense quer me deixar louco. Pelo amor de Deus. Mas eu devia ter ido no Mastriani, né? O Atlético deve ter poupado um outro jogador, ainda mais por jogar contra uma equipe fraca e ainda na Venezuela. O Titiarito não fez gol no Toluca, né? E o Rondon fez na América. Então ficou só pelo Titiarito e eu devia ter colocado o Mastriani ali. Aí na NBA, ó, o Jalen Brunson não fez 30 pontos. Acho que deve ter feito 28 ou 29. Deixa eu conferir aqui. Mas eu tava assistindo, mas é porque eu já tava muito cansado, velho. Então eu dormi e não tava. Tava na metade do segundo quarto e eu acordei faltando 2, 3 minutos pra acabar o jogo. Então muita coisa do jogo eu perdi. Mas ó, a linha do TJ McConnell bateu, do Haliburton bateu. Eu falei, o Haliburton é um cara que, tipo assim, fez um primeiro jogo muito ruim, mas ele é muito bom jogador. Então eu sabia que ele ia querer provar isso nesse jogo. Ele fez acho que o quê? Uns 30 pontos? Deixa eu pegar aqui as estatísticas. Que nem eu falei, eu gosto muito do Haliburton e do Jalen Brunson. Então era um jogo bem interessante. Ó, as estatísticas. O Jalen Brunson fez 29 pontos, velho. E precisava de 30 por um ponto. E o Haliburton, como eu falei, fez 34 pontos. E a linha dele eu peguei de 10, porque ele estava muito desvalorizado. E aí o Miles Turner, que precisava de 10, fez 6. Ficou bem abaixo. Eu tava em dúvida entre esses 10 pontos do Miles Turner e 5 do Obi Toppin. O Obi Toppin fez 20. Então fica claro que eu deveria ter ido no Obi Toppin ao invés do Miles Turner. Mas no próximo jogo do Indiana, com certeza eu vou nele. Até porque o jogo deve ser lá em Indianápolis, né? Casa do Indiana Pacers. E aí mais um motivo para ir a favor do Obi Toppin. E agora do Brunson foi azar, né? Por um ponto. Então a única coisa que eu mudaria aqui foi, ao invés dos 10 pontos do Miles Turner, ter ido em 5 do Obi Toppin. O resto eu faria de novo, até porque bateu. E o Jalen Brunson faria de novo. Foi mais azar. E aí na variação também. Se eu vou no Obi Toppin aqui e o Jalen Brunson fazer aquele um pontinho a mais. Mas é porque o Jalen Brunson, eu tava ouvindo no final do jogo, parece que teve uma minutagem a menos, né? Jogou um pouquinho menos, parece. Deve ter sido por isso que não fez tantos pontos. Enfim, vamos lá para as apostas de hoje, então. Então, ó, só de feedback aqui para vocês. Da lista principal, bateu a primeira, bateu a variação também, ficou só pela terceira por conta do Bayern e do Milionários. E na outra listinha, bateu a primeira e a segunda e a terceira ficou só por conta do Deportivo Pereira, que podia até empatar, que estava tudo bem, mas perderam em casa. Enfim, vamos lá então. A minha listinha de hoje é a seguinte: dupla chance Belgrano contra o Delfim, handicap mais um do Bragantino contra o Racing.
Aí a mesma linha que eu usei do Cuiabá e do Atlético Paranaense, hoje vai na Universidade Católica do Equador, tá? É uma das melhores equipes do grupo do Cruzeiro, joga contra o União La Calera, que tá longe de estar em um momento bom, o time do Chile, né? Uns anos atrás enfrentou o Flamengo na Libertadores, talvez até ano passado ou retrasado. Mas a Universidade Católica, ainda mais jogando em casa, lá no Equador, a tendência é passar o carro, tá? Isso daqui, lembrando, empate é meio red e venceu é green, tá? É porque não tem a linha de empate anula, de tão esmagada que tá a odd, mas o valor tá lá, enfim. Aqui em Atalanta e Olympique de Marseille, eu deixo a critério de vocês. Dupla chance Atalanta é muito boa, eu não acho que a Atalanta perca no tempo normal, mas a minha linha de handicap mais 2 em um jogo que ainda ficou empatado, para esse daqui da Red, o Olympique de Marseille tem que tomar uma goleada de 3 ou mais gols. Então, na minha visão, o valor hoje está no Olympique de Marseille, por mais que eu acho que a Atalanta vai passar, tá? Mesma coisa do Real Madrid ontem. Eu peguei o mais 2 do Bayern, por mais que eu achasse que o Real ia passar, jogando em casa no Bernabéu. Não à toa, das 3 apostas do Bayern, uma bateu, outra deu reembolso e a última não bateu, mas a análise claramente foi boa porque não bateu por conta de 5 minutinhos que o Real Madrid fez o pacto com o Capite nos minutos finais e passou. Enfim, mais 2 para Roma contra o Leverkusen. Eu sei que o Leverkusen hoje é pelo menos top 5 melhores equipes do mundo. E a Roma já perdeu ainda por 2-0. E é justamente por isso. A Roma vai ter que buscar reverter esse placar. E o Leverkusen, na minha visão, vai buscar administrar esse jogo. Pode ser que vença de novo, mas eu não acho que a Roma vai tomar 3-4-0. Até porque tem uma defesa boa. E do meio pra frente tem o Dybala, tem o Lukaku. Tem time, tem jogador para poder tentar uma reversão aí. Por mais que o Leverkusen não tenha perdido nenhum jogo na temporada. Hoje o valor tá na Roma, não faz sentido eu ir num dupla chance, empate anula ou até mesmo vitória seca para uma equipe que não precisa vencer. O Leverkusen perdendo por um gol já tá classificado. Então não faz sentido o Leverkusen se tacar pra frente para tentar golear, tentar vencer de novo. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas na minha visão hoje o valor tá na Roma. Na ida o valor tava no Leverkusen, né? No handicap mais um. Agora na volta, na minha visão, o valor tá na Roma. Aí mais um pro Aston Villa, perdeu a ida por 4-2, vai ter que buscar o placar. Na minha visão, não devia nem existir essa linha. Se tivesse a chance dupla, eu já ia na chance dupla do Aston Villa. Abriu mais um, melhor ainda. Aí mais 2 pro Liverpool do Uruguai. Eu ia pegar a dupla chance de Palmeiras. Mas aí eu parei pra pensar e, putz, Liverpool do Uruguai, se eu não me engano, é o atual campeão do Uruguai. É uma equipe que tem uma defesa boa. Deu trabalho pro Palmeiras no jogo do Allianz Parque, né? Perdeu por 3-1, mas perdeu tomando dois. Acho que saiu vencendo até e tomou uma virada. E jogando no Uruguai é uma equipe que é boa, tá? Recentemente empatou com o Peñarol, que hoje, junto com o Nacional, logicamente, são as melhores equipes do Uruguai. Então eu acho que é um jogo que pode complicar um pouquinho pro Palmeiras, tá? Por mais que eu acho que o Palmeiras mesma linha de pensamento do Bayern e da Roma, que nem eu mostrei. Eu acho que o Palmeiras deve vencer, mas não acho que vai golear. É mais nesse sentido. E aí, a cada golzinho de diferença a menos, é uma variação que segue viva. Aí, mais um pro Colo-Colo contra o Fluminense. Eu gosto do Fluminense, mas, pô, o torcedor tricolor vai concordar comigo. O Fluminense fora de casa é muito fraco. E o Colo-Colo jogando em casa, tendo a pressão da torcida, tem o Vidal para chamar a responsa, tem o Palácios, que era do Inter, tem o Leonardo Gil, torcedor do Vasco, conhece bem, cobra falta, cobra escanteio. Cara, a tendência é o Fluminense não vencer. Eu acho que pode terminar empatado esse jogo até, pode até vencer, mas o valor, na minha visão, tá no Colo-Colo. Eu não sei como é que tá a situação do Fluminense no grupo, mas eu acho que pode se complicar, tá? Porque Alianza Lima, Colo-Colo e Cerro Porteño são três equipes que dão muito trabalho. O Fluminense conseguiu arrancar um empate com a Alianza Lima lá fora e um empate com o Cerro Porteño lá fora também. Dois excelentes resultados. Isso que quase venceu do Cerro Porteño se não tivesse um gol anulado. Mas na minha visão o valor hoje tá no Colo-Colo. Depois dupla chance da Strongest contra o Estudiantes. Cara, eu assisti o jogo do Grêmio com o The Strongest e eu não consegui assistir o jogo contra o Estudiantes. Faculdade, né? Infelizmente. Mas o The Strongest na altitude é cabuloso, véio, é bizarro. Então a altitude aqui, hoje eu vou apostar a favor da altitude contra o Estudiantes. Essa aqui é a real. E mais um do Tigres contra o Monte Rei. Ontem as duas linhas que eu peguei, uma a favor do Pachuca contra o América
e outra a favor do... Qual que foi a outra? Do Chivas contra o Toluca. Apostando a favor dos mandantes, bateu, tá? Então hoje eu vou no Tigres. E aí tem outros três jogos que eu vou deixar aqui como sugestão pra vocês, tá? Meu critério é pegar 10 jogos, tá? Então por isso que eu parei aqui, 10 jogos. Mas teve outros três jogos que eu achei interessante. Dupla chance ao Nasser, fora de casa. Handicap mais um pro Jaguares, na Copa da Colômbia, fora de casa contra o Tigres. Não é esse Tigres, é o Tigres da Colômbia, segunda divisão. E também era um handicap mais um do Pumas. Pumas que vai jogar em casa contra o Cruz Azul. E o Pumas handicap mais um em casa também é outra linha interessante. Então essas três linhas ficam como sugestão também. E é isso, eu poderia montar com 13 jogos, mas aí que nem eu já falei, eu prefiro estabilizar nos 10, porque 13 aí já... Quanto mais aumentar a quantidade de jogos, maior a dificuldade de bater as apostas. Então meu critério foi 10 e é ele que eu vou seguir. Aí as variações, ó, empate anula Belgrano, dupla chance Bragantino, Católica do Equador vencer, mais um no Marseille, mais um na Roma, dupla chance Aston Villa, mais um do Liverpool, dupla chance Colo-Colo, empate anula The Strongest, dupla chance Tigres. E aí a última variação, Belgrano vencer, empate anula Bragantino, menos um para Católica do Equador, dupla chance Marseille, dupla chance Roma, empate anula Aston Villa, dupla chance Liverpool do Uruguai, empate anula Colo-Colo, The Strongest vencer e empate anula Tigres, tá? Aí a gente vai para as finalizações, eu separei duas listinhas, tá? E aí cada um tem suas variações. Então, primeiro, um do Mosqueira contra o Racing, um do Joaquim Correa contra o Atalanta, um do Lukaku contra o Leverkusen, uma do Benley também contra o Olympiacos, uma do Vidal contra o Fluminense e uma do Quinones contra o Monterrey. E aí a variação, pegando dois chutes de cada um deles, ó. E aí, que nesses jogos que eu encontrei linhas que eu gostei. Aí eu aproveitei que tinha outros jogadores que eu gostei das linhas e montei também. Aí eu usei o jogo do Bragantino, do Olympique de Marseille, da Roma, do Aston Villa e do Colo-Colo. Do Tigres eu não usei porque eu só tinha gostado da linha do Quinones. E aí eu peguei aqui dois duelinhos contra o Racing, um do Luiz Henrique contra o Atalanta, uma do Dybala contra o Leverkusen, uma do Diaby contra o Olympiacos e dois do Carlos Palácio contra o Fluminense. E aí a variação, três duelinhos, dois do Luiz Henrique, dois do Dybala, dois do Diaby e três do Palácios, tá? Lembrando, eu vou de acordo com a odd. É, a partir de odd 1 e 10 é o que eu considero que tem valor se for um cara que tem a tendência de finalizar. E aí, marcadores de gols, eu separei o Passerini, do Belgrano contra o Delfim, o Sacha contra o Racing, o Aubameyang contra o Atalanta, o Lukaku contra o Leverkusen, o Watkins contra o Olympiacos, o Trivério contra o Estudiantes e o Gignac contra o Monterrey, tá? São esses os meus marcadores de gols para hoje. Aí eu montei linha de escanteios, tá? Peguei a favor do Belgrano contra o Delfim, a favor do Bragantino contra o Racing, da Católica do Equador contra o La Calera e do The Strongest contra o Estudiantes. São jogos que eu enxergo que o mandante vai começar pressionando desde o início e eu peguei essas linhas a favor. É um Belgrano que está no grupo do Inter. O Inter deve se classificar, mas o Belgrano deve dar a vida para conseguir passar também. Joga contra o fraco Delfim da Venezuela, do Equador, aliás, do Equador. Mas o Belgrano é argentino, jogando em casa, deve produzir bastante escanteio. O Bragantino também naturalmente produz muito escanteio. O Racing, no momento, se eu não me engano, é o líder do grupo, meteu 3-0 no Bragantino no jogo na Argentina. O Bragantino vai querer se vingar. É a Católica do Equador, jogando no Equador contra uma equipe do Chile, uma equipe mediana do Chile. A Católica do Equador hoje é uma das melhores equipes do Equador, vai pressionar bastante. E o The Strongest nem se fala a altitude, né? Então peguei mais de um no primeiro tempo para essas equipes, mais de dois no primeiro tempo para essas equipes. E por último, mais de 3, e aí já vai uma odd bem mais alta, né? Para essas equipes. E aí eu peguei de under também contra o Delfim, contra o Racing, contra o La Calera e contra o Estudiantes. Então menos de 3 e menos de 2. Menos de 4 eu não peguei, até porque do La Calera dava uma odd abaixo de 1,10. Eu já sabia que provavelmente ia ter essa odd muito baixa, eu já fui em menos 3. E aí eu montei um binguinho que são nos jogos que eu acho que tem maior tendência de ser ataque contra defesa, que é Belgrano e Delfim, Católica e La Calera. Aí eu peguei para nenhum escanteio no primeiro tempo pro Delfim e pro La Calera. E aí eu deixei de fora do Racing e do Estudiantes. Que querendo ou não, joga na altitude contra o The Strongest, mas o Estudiantes é mais time.
E também o Racing e Bragantino são duas equipes parecidas. A questão é que o Bragantino joga em casa, precisa do resultado, e é por isso que eu fui a favor dos escanteios. Mas o Racing pode produzir também. Agora, o Delfim e o La Calera são equipes bem mais fracas, que jogam fora de casa. E aí eu achei que valia a pena pegar um binguinho para nenhum escanteio dessas duas equipes, tá? Aí vai pra NBA, dois jogos, Cavaliers e Boston. Primeiro jogo Boston venceu, tá? E aí eu peguei 2 pontos do Luke Cornet, 20 do Donovan Mitchell, 10 do Derrick White, menos de 14 do Al Horford, 3 assistências do Garland, 7 rebotes Tatum, 7 rebotes Mobley e menos de 15 pontos do Max Strus. Em Dallas e Oklahoma, o Oklahoma venceu o primeiro jogo. Peguei 2 pontos do Tim Hardaway. Vem jogando pouco, mas é um cara que se entrar já chega arremessando bola de 3, infiltra para bola de 2. Então se ele acertar uma cesta, essa linha já bateu. 5 pontos do Josh Giddey, fez um primeiro jogo horroroso, mas eu vou confiar na mesma coisa do Haliburton, um jogador que é bom, não acho que ele vai fazer 2 jogos seguidos horrorosos. Tendência é ele fazer pelo menos 5 pontos. É ridículo se ele não fizer isso. No playoff passado tinha jogo metendo 20, quase 30 pontos. Não é possível que ele não vai fazer 5. Aí 5 pontos do Dort também, 20 do Kyrie Irving, 5 rebotes do Chet Holmgren, 3 rebotes do PJ Washington, 3 rebotes do Derek Lively e 3 rebotes do Shai, tá? E aí a variação, 5 pontos do Luke Cornet, 25 do Donovan Mitchell, 15 do Derek White, menos de 10 do Al Horford, 5 assistências do Garland, 10 rebotes Tatum, 10 rebotes Mobley e menos de 10 pontos do Max Strus. E em Dallas e Oklahoma, 5 pontos do Tim Hardaway, 9 do Josh Giddey, 10 pontos do Dort, 24 pontos do Kyrie Irving, 7 rebotes do Chet Holmgren, 5 rebotes PJ Washington, 5 rebotes Derek Lively e 5 rebotes Shai. Tá ok? E essas são minhas apostas para hoje. Espero que tenha um bom desempenho, principalmente nas listinhas, e eu quero ver como é que vai ser desses escanteios. Eu acho que pelo menos essa primeira e o de menos de 3 escanteios deve bater, tá? O restante vai depender da produção das equipes que eu confiei. Mas essas primeiras linhas, pelo menos esse mais de um, eu espero que bata, cara. E eu acho que o mais de 2 tem fortes chances. Mais de 3 aí eu já acho complicado, mas tem valor e é por isso que eu montei. Enfim, é isso. Não tem muito o que falar, agora é torcer. Montei tudo que eu achei interessante. E é isso. Então foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.